AudioJungle. Olá, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Wilton Nunes Andrade, sou diretor do Departamento de Multimídia da Associação Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E agora estamos aqui voltando ao trabalho de transmissões de nossas escolas sabatinas. E é com muita alegria que agora estou à frente das câmeras para contribuir com esse trabalho e que o mesmo seja para a honra e glória de nosso Deus. E hoje, vocês não vão apenas me ouvir, mas vão ouvir também jovens de vários lugares do Brasil e do mundo, a qual estarão colaborando para que esse trabalho seja para a honra e glória do Senhor, que possamos trazer o Espírito Santo, que esse Espírito Santo possa estar trabalhando comigo e com cada um de vocês que estão agora nos ouvindo. Desde já, quero convidar vocês a uma oração ao nosso Deus para que Ele abençoe esse estudo. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, eu venho te pedir o Teu Santo Espírito para que nos abençoe, para que este trabalho, Senhor, que hoje voltou a ser trabalhado, seja para a Tua honra e Tua glória. Que esse estudo, Senhor, possa chegar ao coração de muitas pessoas que precisam tomar uma decisão do Teu lado e que essas decisões sejam acertadas e que seja para honrar e agradecer o Teu santo nome. Abençoa todo o departamento e todos os trabalhos que temos ainda a fazer, que sejam todos para a honra e glória de Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Curtir esse canal, dê o seu joinha, também compartilhe esse vídeo e também se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, porque o YouTube, vendo que as pessoas estão visualizando e curtindo esse canal, acaba mandando mais vídeo nosso para vocês. Então, que esse trabalho seja para a honra e glória do Senhor. A minha parte é importante e a de vocês também. Sem vocês, não poderíamos estar pensando em fazer essa transmissão, mas que essa mesmo seja para a honra e glória de nosso Deus. Hoje iremos estudar a nossa lição de escola sabatina, a lição de número 9, do sábado 29 de fevereiro de 2020. A lição de hoje tem como título Um Profeta Depreciado. Aqui vamos falar um pouco da história de Acabe e a situação que vivia com o profeta Micaías, a qual, mesmo passando por grandes dificuldades naquele tempo, não pensava ele em falar coisas para agradar outras pessoas, mas era um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus e falava o que deveria. Para darmos início a este estudo, vamos meditar um pouco na introdução que aqui está conosco. Diz assim: os inabaláveis servos de Deus têm geralmente sofrido a mais amarga perseguição de falsos mestres de religião, mas os verdadeiros profetas sempre preferirão reprovação e mesmo a morte a serem infiéis a Deus. Olhos infinitos estão sobre os instrumentos da reprovação divina, e esses carregam a pesada responsabilidade, mas Deus considera a injúria que lhes é causada pela falsa representação, falsidade ou abuso, como se fossem feitos a si mesmo, e punirá adequadamente. Aqui vemos o quão interessante vai ser essa lição. Sempre houve inabaláveis servos de Deus em todos os lugares, que têm sofrido por diversas vezes por estar pregando a palavra de nosso Deus. Mas a gente entenda uma coisa, meus irmãos, que quando fazemos isso, estamos dispostos a pregar a palavra de Deus, nós não estamos só. E quem nos rejeita, não está rejeitando apenas nós, mas está rejeitando ao nosso Deus. Que esse estudo seja de compreensão para cada um de nós ouvintes e que esse estudo possa elevar o nosso desejo de fazer a vontade de nosso Deus. Vamos ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: uma aliança aparentemente beneficiosa. Como foi uma aliança aparentemente beneficiosa? Qual era o interesse de ter uma aliança para esse trabalho? É isso que iremos entender nessas perguntas. A primeira questão diz dessa maneira:
Que propôs Acabe, o rei de Israel, ao rei de Judá? O que respondeu Josafá? Vamos para esta pergunta convidar um jovem aí do Rio de Janeiro, para nos ajudar e colaborar com o seu aporte e também o seu comentário sobre essa primeira pergunta. E eu convido aí o nosso irmão Jefferson, do Rio de Janeiro. Onde você está por agora, Jefferson? Contribua conosco. Graça e paz a todos os irmãos. Meu nome é Jefferson, sou do Rio de Janeiro. Estarei respondendo a primeira pergunta da 9ª lição desse semestre, para o sábado 29 de fevereiro. Um profeta depreciado. E na pergunta número 1 a gente vê um fato histórico relatado na Bíblia, onde o rei de Israel, rei Acabe, propõe ao rei de Judá que juntos reconquistem a cidade de Remote, que era uma cidade de refúgio. E o rei de Judá, ouvindo sua proposta, ele se dispõe a colaborar, porém, antes deseja consultar a palavra do Senhor. No caso, a palavra dos profetas, que naquela época era a palavra do Senhor. O Senhor se comunicava através de seus profetas. E naquela época já era difícil filtrar, mas aí ele vai e pergunta aos profetas. Só que, como diz no título da lição e na nota introdutória, que tipo de palavra ele vai encontrar? Será se os profetas que ele vai consultar realmente são profetas do Senhor, são profetas inspirados? Será se esses homens realmente estão falando inspirados por Deus? Vamos descobrir nas próximas perguntas. A pergunta 1 dá para explorar muita coisa do assunto, nem falar muito. Um abraço e bom estudo da lição para vocês. Muito obrigado, irmão Jefferson, por esse belíssimo aporte. Que Deus te abençoe. E aqui a gente vê o que propôs aí o rei Acabe ao rei Josafá, para que os dois unissem forças e participassem em uma guerra para conquistar a cidade de Ramote, que já era dos israelitas por direito. E aí a gente viu o que foi que respondeu o rei Josafá: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. Então, de imediato, Josafá ele já combina para participar aí e entregar tudo para juntos estar firmes para ir a essa guerra. Mas será que foi dessa maneira mesmo? Vamos ver se Josafá ele imediato tomou essa decisão de ir de uma vez, ou ele pensou em algo mais para tomar uma certa decisão. Vamos ver, isso iremos ver diretamente na segunda pergunta. E para essa segunda pergunta, que diz dessa maneira: entretanto, o que pediu Josafá a Acabe que fizesse antes de seguir adiante com esta ideia? Então Josafá ele se preocupou, Então Josafá ele tomou uma decisão e aí ele solicita a Acabe para fazer algo. O que foi? E qual foi a resposta dos falsos profetas? Vamos convidar aí a nossa irmã Marina Sibaldi para nos ajudar. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é sua irmã em Cristo, Marina Sibaldi Carneiro. E estou falando desde a cidade de Sapoçoa, na selva peruana. Bom, aqui temos duas lições a serem consideradas. A primeira é a prudência de Josafá, que não quis tomar nenhuma decisão sem antes conhecer qual era a vontade de Deus. A segunda, vemos na atitude do rei Acabe, que foi pedir conselhos, mas não aos servos de Deus. Duas lições devem ficar gravadas na nossa mente. Antes de tomar qualquer decisão, devemos pedir a direção divina. E de quem estamos pedindo conselhos? Deus os abençoe. Até a próxima. Muito obrigado, irmã Marina, pelo esse belíssimo aporte que você deu a essa lição. Que Deus te abençoe sempre. Aqui a gente viu, irmãos, o que foi que fez Josafá, Mesmo ele dizendo o que ele falou: não, eu quero consultar a Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus quanto a isso. Foi o que ele propôs ao rei Acabe. Mas o rei Acabe, como disse a irmã Marina, ele foi diretamente a Deus? Não, ele não foi. Ele mandou juntar em torno de 400 profetas. Só que esses profetas
eram falsos. E esses falsos profetas, eles, como é de costume, dos profetas de hoje, dos pregadores de hoje da palavra de Deus, falar o que outras pessoas querem ouvir. E foi justamente isso o que esses profetas fez ao rei Acabe. Quando Acabe pergunta o que será dessa guerra que vai acontecer, eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. É isso que muitos profetas falam. Acham que falar da palavra de Deus é qualquer coisa e inventam, irmãos, tudo o que desagrada a vontade do verdadeiro Deus e acabam tomando decisões em nome dele. É o que muitas pessoas estão fazendo e isso é um perigo para nós. Cabe nós ficar atentos. Veja a pergunta que a irmã Marina fez no final. Eu e você estamos nos perguntando o que devemos fazer das nossas coisas primeiramente ao nosso Deus? Isso é um alerta para nós. Muito obrigado, irmãos. E vamos aí continuar agora com o segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: verdadeiros versus falsos profetas. Terceira pergunta: quão satisfeito ficou o fiel Josafá com o resultado da reunião com os profetas que Acabe convocou? Qual foi a opinião de Acabe sobre o verdadeiro profeta do Senhor? E por que ele e outros nas Escrituras tinham uma outra opinião? Para isso agora, vamos convidar o nosso irmão aqui de Belo Horizonte, o nosso irmão Davidson Silva, para nos ajudar. Irmão Davidson, é com você. A paz do Senhor esteja com todos. Vou comentar aqui um pouco sobre a terceira pergunta dessa lição, que diz: quão satisfeito ficou o fiel Josafá com o resultado da reunião com os profetas que Acabe convocou? Verdadeiramente, Josafá era um homem fiel a Deus, e por ele ver a conduta que vinha tendo o rei Acabe, ele ficou um pouco desconfiado, né, da palavra de seus profetas. E diz que Acabe foi um dos piores reis que já pôde existir, né, em Israel. E diz que antes dele nenhum outro houve tão pior como ele. Então ele não ficou nada satisfeito sobre a opinião de seus profetas e perguntou se não teria outro profeta que pudesse ele consultar. E diz aqui a segunda parte da terceira: qual foi a opinião que Acabe teve sobre este verdadeiro profeta do Senhor? Diz que Acabe odiava com todas as suas forças, porque este profeta só profetizava coisas maus a seu respeito. E diz a outra parte: porque ele e outros nas Escrituras tinham uma outra opinião, porque mesmo que as pessoas fazem as coisas erradas, não guardam os mandamentos de Deus, não seguem seus caminhos, ninguém gosta de ouvir maldições, ninguém gosta de ouvir repreensões. Assim também como o rei Herodes não gostou nada de ouvir as repreensões de João Batista, e por ele ter um casamento ilícito, né, com Herodias, custou a cabeça de João Batista. Então muitas pessoas hoje também, apesar de estar em maus caminhos, apesar de estar não cumprindo os mandamentos de Deus, vivendo do jeito que querem, as pessoas também não gostam de ter repreensões, né? Por mais que as pessoas estejam erradas, as pessoas logo odeiam aqueles que o repreendem. Então é isso aí, uma lição para cada um de nós é sempre ouvir a repreensão, porque a repreensão diz que Deus dá porque Ele nos ama. Muito obrigado, irmão Davidson, por essa resposta, né? E entendemos aqui o que foi que aconteceu depois que Acabe trouxe esses 400 homens para falar aí de acordo ao seu bel prazer, a sua bela vontade, o que o rei Acabe queria ouvir. Então Josafá, ele faz uma pergunta, né? Que pergunta foi essa? Josafá, como diz aqui a notinha, Josafá procurou conhecer com certeza a vontade de Deus. Não há ainda aqui profeta algum do Senhor? Perguntou ele.
Olha, Josafá ele não ficou satisfeito com a resposta daqueles 400 profetas. E ele queria verdadeiramente saber a vontade de Deus. É algo que eu e você deveríamos ter sempre em nossas vidas. Saber qual é a vontade de Deus para que possamos dar os próximos passos, para que a gente não venha tropeçar em nossas próprias pernas, mas sim que a gente venha atender o pedido do Senhor. Só que Acabe ele conhecia. E quem era esse profeta? Micaías. Micaías era um profeta o qual era depreciado por Acabe. Por quê? Porque Acabe não gostava quando o profeta de Deus falava. Por quê? Acabe ele não andava nos caminhos do Senhor. Mesmo ele tendo sofrido aquela derrota no Monte Carmelo pelo profeta Elias, ele ainda de tudo não se tinha convertido, não havia tido uma transformação em seu caráter, e ele está verdadeiramente adorando ao nosso Deus. E ele ainda seguia ouvindo os profetas que o mundo os apresentam, aos falsos profetas que vêm falar em nome de Deus. É o que acontece hoje. Aqui estamos nós, pregando a palavra como ela é. Como tem muitos afora que, em vez de estar falando da Bíblia como ela é, estão dando novas interpretações, estão dando novas respostas que não é de Deus, mas sim deles próprios, para usar aí ao seu bel prazer o que bem quer, ou usar as pessoas das piores maneiras possíveis. E isso é lamentável para nossas vidas. Mas vamos lá. Vamos aí à próxima pergunta. E neste momento já estamos na quarta pergunta, hein? O que profetizou o falso profeta Zedequias depois de fazer chifres de ferro? O que declaram os outros falsos profetas? E quando se deseja seguir as próprias ideias, que evidência buscará e encontrará? Agora vamos diretamente, saindo de Belo Horizonte, agora para Bahia, vamos para o Nordeste e saber aí da nossa irmã Lucimara essa resposta. Tá com você, Lucimara. Olá, paz do Senhor a todos. Sou a Lucimara de Valença, na Bahia, e eu gostaria de começar refletindo na palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo do 10 ao 12. E diz o seguinte: E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos em trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirá os sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Vemos aqui a presença de dois reis, um rei obediente e temente a Deus, enquanto que o outro é idólatra e apóstata. E vemos também a presença de diversos falsos profetas, dentre o mais influente com o nome de Zedequias. Este que levou uma mensagem de engano, uma mensagem de mentira para o rei. O rei Jeosafá, ele um pouco antes se deixou persuadir por Acabe e decidiu ir à guerra com este. Porém, foi pedido que fosse consultada a vontade de Deus. E Acabe chama exatamente profetas mentirosos, falsos profetas e enganadores para consultar o Senhor, sabendo ele que estes não iriam contra sua vontade, que estes não levavam a mensagem de repreensão e muito menos a mensagem de Deus, porque eram falsos profetas, não falavam da parte de Deus. E temos diversas lições a tirar aqui, tanto do comportamento de Acabe, de fazer apenas o que lhe agradava, apenas o que queria, porque para ele não tinha a mínima prioridade à vontade e às repreensões divinas, porque ele não era um rei que servia a Deus. Inclusive, através dele, todo Israel cometeu o pecado de idolatria e diversos outros pecados. Essa mensagem fica para nós diversas lições, porém eu gostaria de ressaltar a mais simples de todas, de que devemos sempre colocar o Deus dos céus como nossa prioridade, de que devemos colocar sempre o nosso querer, o nosso desejo, nossos planos nos caminhos do Senhor, para que Ele possa aprovar.
e se ele reprovar, estejamos dispostos a obedecê-lo e não a fazer o que nos agrada, porque sabemos que a desobediência leva para a destruição, como foi o caso de Acabe. Enquanto que o falso profeta lhe prometeu vitória, lhe prometeu bênção, que na verdade ocorreu foi maldição, foi a morte. Gostaria de ressaltar também uma parte do pensamento dos testemunhos inspirados que diz o seguinte: aqueles que seguem uma atitude de rebelião contra o Senhor podem sempre encontrar falsos profetas que os justificarão em seus atos e os lisonjearão para sua destruição. Palavras mentirosas geralmente fazem muitos amigos, como no caso de Acabe e Zedequias. Em seu zelo por Deus, esses falsos profetas encontravam muito mais pessoas que criam nele e o seguiam do que o verdadeiro profeta que apresentava a mensagem do Senhor. Aqui vemos que é típico do ser humano ouvir e obedecer mensagens humanas, mensagens mentirosas, do que simplesmente sacrificar-se e obedecer à vontade de Deus. O livro de Provérbios nos diz que o homem faz muitos planos, mas a mensagem verdadeira, a resposta certa, vem dos lábios de Deus. Que o Senhor nos abençoar para que sejamos assim, para que Ele possa ser nosso alfa, nosso ômega, nossa prioridade. Que Deus infinitamente abençoe sua igreja e derrame seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Lucimara, por mais este belíssimo aporte, e que possamos nós ter esse desejo de estar aí sempre buscando as palavras de nosso Deus. Que Deus nos abençoe para isso. Para continuar e para complementar aí o que a irmã falou, eu gostaria de dar uma leitura na introdução da nota, nos primeiros parágrafos dessa nota, que isso eu ensino para mim e para você, meus irmãos. Diz assim: aqueles que seguem uma atitude de rebelião contra o Senhor podem sempre encontrar falsos profetas que os justificarão em seus atos e os lisonjearão para a sua destruição. Palavras mentirosas geralmente fazem muitos amigos, como no caso de Acabe e Zedequias. Em seu pretenso zelo por Deus, esses falsos profetas encontravam muito mais pessoas que criam neles e os seguiam do que o verdadeiro profeta que apresentava a mensagem simples do Senhor. A quem você se lembra? A quem você recorda quando vê palavras como essas, meus irmãos? Devemos entender que no mundo também é dessa maneira. As pessoas, para deixar as vossas igrejas cheias, para que possam ter mais entradas, para que possam enfiar a mão no bolso das pessoas, acabam falando a essas pessoas o que elas querem ouvir. Afinal, quem não quer ouvir que se você frequentar essa igreja, você vai ficar rico? Que Deus ele vai te dar bênçãos e maravilhas, que vai trocar a tua casa. Sua casa não vai ser mais um barraquinho, mas vai ser uma casa na praia. Seu carro não vai ser mais um carro popular, mas vai ser um carro de luxo. Irmãos, assim como foi no tempo de Acabe, a qual ele era enganado aí por falsos profetas, assim também é hoje. Infelizmente, há pessoas que deixam de acreditar na mensagem simples de nosso Deus, que nós devemos entender de acordo com a vontade dele. E quando aceitamos a Deus, a primeira coisa que devemos renunciar é o quê? O nosso eu, e viver a vontade do Senhor para estar nas mansões celestiais. Mas infelizmente muitas pessoas não fazem isso e querem dar ouvido a falsos profetas. E como disse a lição, isso é para a sua destruição. Que nós não venhamos fazer isso, mas venhamos estar conectados na palavra do Senhor. E estar apegado às Sagradas Escrituras, como diz a palavra de Deus, e não como dizem falsos por aí, porque você sabe qual é o final. Então que Deus nos abençoe para que não venhamos cometer esse péssimo erro. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Quinta pergunta neste momento. O que devia fazer o mensageiro que foi enviado para convocar o verdadeiro profeta? Por quê? O que revelou a resposta do profeta?
Para nos ajudar nessa resposta, a última vez a gente viajou para a Bahia, agora vamos voltar lá para o sul novamente e vamos diretamente a São Paulo, mais especificamente aí na cidade de Guarulhos, e pedir a colaboração da nossa irmã Jaqueline Gomes. Tá com você, minha irmã. Uma boa noite, um feliz sábado a todos. Eu sou Jaqueline Gomes, falo da Igreja de Guarulhos, São Paulo, e eu vou colaborar respondendo a quinta pergunta, onde vemos na primeira parte que o mensageiro recebeu uma ordem do rei para que fosse depressa ao encontro do profeta Micaias. A segunda parte da pergunta nos diz por quê. Porque foi uma exigência feita pelo rei de Judá, Josafá, para que o rei Acabe consultasse ali um profeta que ele tinha conhecimento que ia ser verdadeiro a todo momento, e que iria falar apenas a verdade e não somente o que o rei gostaria de ouvir. Então foi uma exigência feita pelo rei Josafá. E por fim, o que revelou justamente o que Josafá já imaginava, que Micaias logo respondeu: vive o Senhor, porque o que ele me falar, isso falarei. Então vemos aqui, irmãos, que Micaias, em momento algum, pensou em agradar o homem, no caso o rei, mas sim fazer a sua vontade, respondendo e falando apenas o que o Senhor lhe ordenasse. Em complemento, eu gostaria de dar leitura a um comentário bíblico que nos diz: os profetas de Deus recebem suas mensagens de Deus, não dos homens. O mensageiro que foi enviado em busca de Micaias tinha em geral um conceito baixo dos profetas, porque ele pensava que através de conselhos poderia influenciar a mensagem que fosse dada. Os verdadeiros profetas não podem ser subornados ou forçados a profetizar coisas boas. Então, como vemos aqui, irmãos, a todo momento devemos ser verdadeiros e não nos deixar-nos influenciar por nada e por ninguém, mas sim colocar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar para que possamos ser verdadeiros cristãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Esse é o meu desejo para mim e para todos vós. Amém. Muito obrigado, irmã Jaqueline Gomes, por esse belíssimo aporte também. Deus possa estar te abençoando. E aí vemos, o quanto estamos aprendendo, da palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar para que a gente possa estar aprendendo mais e mais do nosso Deus. E eu ainda gostaria de comentar um pouco aí nessa pergunta da nossa irmã, em cima da resposta da irmã Jaqueline, que foram belíssimas palavras. Diz assim, no final da notinha diz assim: temos diante de nós uma guerra, um conflito por toda a vida, com Satanás e suas sedutoras tentações. O inimigo empregará todos os argumentos, todos os enganos para envolver a pessoa e para ganhar a coroa da vida. Temos de empregar esforços fervorosos, perseverantes. Não devemos depor a armadura nem abandonar o campo de batalha, antes que tenhamos alcançado vitória e possamos triunfar em nosso Redentor. Irmãos, que possamos falar sim, sim e não, não. Que não venhamos ter medo aí de falar da palavra do Senhor como ela é, assim como o profeta Micaias. Que possamos ter o desejo de ir à frente. E se as pessoas gostem ou não, possamos defender o que é a verdade. Esse é o meu dever, esse é o teu dever. Seja firme, seja forte, seja um vencedor em Cristo Jesus. Vamos à sexta pergunta. Negar o conselho do Senhor é o próximo subtítulo. De acordo com o profeta, qual seria o resultado dos dois reis irem à guerra? Vamos ver o que foi que o profeta falou, qual seria o resultado se eles fossem à guerra. E quão satisfeito estava Acabe com as palavras do profeta. A gente sabe que ele não gostava das palavras do profeta. E aí a gente vai saber por quê. Como demonstrou com a sua resposta? O que ele achou da resposta? Irmão Yuri, aqui do Rio de Janeiro, vizinho, nos fale o que foi que aconteceu. Fale para nós. Compartilhe aí um pouco do seu conhecimento para entendermos mais
desta situação? Primeiramente, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Né? É uma honra estar aqui, podendo fazer parte desse novo meio, né, de comunicação, dessa divulgação e também de estar levando à frente a mensagem do Evangelho. Meu nome é Yuri Cláudio Santos, sou da Igreja do Rio de Janeiro e a pergunta que vamos responder hoje, que será esquadrinhada, será de número 6. Negando o conselho do Senhor. Primeiramente, né, aqui vem falando, vem querendo saber qual o resultado desses dois reis, se eles se juntassem e fosse a guerra, né? Então, voltando um pouquinho na lição, falou que chamou 400 discípulos, profetas, né, na verdade, para que pudesse profetizar o que seria acontecido naquele local onde que eles iriam levantar guerra. Mas todos falavam que eles iriam ganhar porque Deus estava com eles. Mas chegou o rei de Judá perguntando: poxa, mas cadê o profeta do Senhor? Eu quero ouvir o profeta do Senhor para ver o que eles vão me dizer. Então, foi chamado um profeta que estava naquela localidade. E esse profeta, ele foi dar a mensagem e o que ele disse foi o seguinte: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Primeiramente, aqueles estavam prontos para ir para uma guerra. Estavam querendo só receber a palavra de como seria essa guerra, se o Senhor estaria com eles. Mas aqui, como diz o verso, estavam dispersos pelo monte como ovelha que não tem pastor. Primeiramente, uma guerra, ela precisa de um líder, né? Alguém que planeje e esteja na frente para poder guerrear. E agora, se você tira esse líder, o que acontece? Primeiro, eles ficam desnorteados, né? Não sabem o que vão fazer. E é exatamente aqui. A parábola ela conta como ovelha sem pastor. Justamente por isso. Uma ovelha sem pastor, alguém para lhe guiar, ela fica perdida. Ela fica um pouco aqui, um pouco ali. Agora, quando tem um pastor guiando, todas elas vão juntas rumo à vitória, né? Ou, no caso dessa guerra, rumo à vitória. Mas vimos aqui que não estava a presença do Senhor. Contrário com os outros profetas que diziam que eles iriam ganhar. Então agora, como que ficou então Acabe recebendo tal profecia? Ficou totalmente, como eu posso dizer, frustrado, né? Porque ele já estava pronto aí. Mas o que acontecia? Opa, alguém disse: não, e agora o que vamos fazer? Olha o que essa profecia do Senhor nos diz. Mas, olha como demonstrou a sua resposta. Não te disse eu que nunca profetizara de mim o que é bom, senão o que é mal? Então, aconteceu que Acabe já procurou o servo do Senhor uma vez para que ele pudesse prever o que iria acontecer, pedir ajuda a Deus. E outras vezes ele fez o que era bom aos seus olhos, mas não o que era o Senhor. Então ele já sabia que todas as vezes que ele buscava esse profeta, ele profetizava o que era errado. Diz assim na nota, né? E depois de haver feito tal promessa, ficou relutante em te retirar sua força. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram ao monte de Gileade. Irmãos, como aqui podemos observar, eles subiram o monte como ovelhas sem pastor. Será que eles ganharam essa guerra? Deus estava com eles? Como a gente pode observar, eles tiveram
uma grande decepção. Exatamente o que aquele servo de Deus falou, aconteceu. Tomemos cuidado, porque podemos estar hoje negando a palavra de Deus. Deus ele pode estar dizendo para nós, faça isso ou aquilo, e nós estamos negligenciando. Tomemos cuidado. Muito obrigado, grande irmão Yuri. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado pelo teu aporte também nessa maravilhosa lição. E para complemento, gostaria de ler um pouco da notinha dessa notinha para refrescarmos em nossas memórias o que aconteceu e que não pode estar acontecendo conosco hoje. As palavras do profeta deviam ter sido suficientes para mostrar aos reis que seu projeto As palavras do profeta deviam ter sido suficientes para mostrar aos reis que seu projeto não era favorecido pelo céu. Mas nenhum dos dois governantes sentiu-se inclinado a atacar a advertência. Acabe havia traçado o seu caminho e estava determinado a segui-lo. Josafá havia empenhado sua palavra de honra. Seremos contigo nessa guerra. E depois de haver feito tal promessa, ficou relutante em retirar suas forças. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. O restante da história você sabe o que aconteceu. Quando uma pessoa decide não seguir a vontade de Deus, acontecem coisas terríveis. Olha o que aconteceu com Josafá. Foi a guerra, por ainda confiar na sua honra e manter a sua palavra, e acabou morrendo. Aí ele foi morto por uma flechada. Essa é a realidade daqueles que não buscam os conselhos do Senhor. E daqueles que buscam, mas não cumprem o seu mandato. Irmãos, que possamos nós, quando ouvirmos as advertências, as admoestações, todas as palavras de Deus, possamos nós ser sinceros e dizer, assim é a vontade do Senhor. Que não venhamos ser como aqueles que por muitos lugares, em todos os lugares sabemos que há, mas que possamos ter decisões, que possamos nós ter decisões e aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. E agora, irmãos, para finalizar, vamos entrar na nossa última pergunta, que diz assim, é a sétima. O que disse Jesus acerca daqueles que recusam o conselho dos profetas do Senhor? Quem falou a Acabe através do profeta Micaías? E para isso, vamos ali outra vez, em outro país. E aí tem E vem também o comentário desse jovem que está ali, ajudando na obra do Senhor. É com você, meu irmão. Apresente-se. Saudações! Meu nome é José Vitor Cibaldi e eu sou natural do estado de Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora, aí no Brasil. Nesse momento eu me encontro aqui na cidade de Ayacucho, no Peru, trabalhando como missionário da Vinha do Senhor. E para mim é um prazer enorme, fazer parte dessa primeira lição, dessa primeira etapa na qual estamos voltando a gravar esse material na língua portuguesa para os nossos irmãos da Associação Brasileira e também para vários países da África que nos vão estar assistindo por meio dessa transmissão. A pergunta 7 é uma pergunta muito simples, Tem uma pergunta, uma subpergunta, mas por ser a última da lição e do estudo, ela tem que ter um papel de concluir o tema e de fechar as ideias. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que esse estudo, até aqui, ele nos vem apresentando um princípio que está presente em todos os âmbitos da nossa vida, que é o princípio de causa e efeito. Quando nós sofremos alguma coisa, sempre tem uma causa por trás. Nada do que acontece na vida passa por acaso, e é uma coisa que nós podemos ver claramente aqui na história de Acabe.
nós vemos que Acabe, ele conhecia quem era o verdadeiro profeta de Deus. E ele toma a decisão de escutar a maioria, as pessoas que falavam aquilo que complacia a vontade dele e não a vontade do Senhor Jesus. Em muitos momentos na vida nós vamos passar pela mesma situação. Vamos nos deparar com pessoas que nos falam que nossas decisões ou que nossos desígnios, que nossos caminhos são melhores aos de Deus. Mas isso não é certo. E nós vamos seguir estudando nas lições que vão vir depois as consequências que trouxeram para Acabe ele escutar os 400 profetas que estavam contra Deus. Mas a pergunta de número 7 quer saber, vamos observar aqui uma vez mais, o que o Senhor diz para aquelas pessoas que rejeitam escutar os seus profetas. Nós vemos que no exemplo do povo de Israel fala que a cidade seria desolada. Então as pessoas que recusam escutar a palavra profética, que rejeitam a verdadeira vontade de Deus, vão acabar sofrendo cedo ou tarde. Elas vão sofrer a desolação, vão sofrer as consequências do seu pecado. E qual é a causa desse problema? De onde vem isso? Vem do princípio de causa e consequência. Se nós, como cristãos, escolhemos rejeitar a vontade de Deus, tarde ou temprano, vamos sembrar as consequências de ter rejeitado o nosso Senhor Jesus. E o profeta, de parte de quem ele falava? Os textos que tem aí na nossa lição, vocês podem contemplar em uma linguagem claríssima que os profetas sempre falam de parte de Deus. Mas nós outros devemos cuidar sempre, por quê? Porque a Bíblia nos fala também, no livro de Mateus, capítulo 24, que no tempo do fim iriam ter falsos cristos e falsos profetas. Nós, como povo de Deus, devemos buscar e devemos estudar à luz da palavra do Senhor quais são as características de um verdadeiro profeta, porque no tempo em que nós vivemos, vão ter falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganarão até os escolhidos de Deus. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos nos apropriar dessa história e compreender que toda a consequência tem a sua causa. E que se nós, como povo de Deus, decidimos seguir os nossos próprios desígnios, se nós, como povo de Deus, decidimos fazer a nossa vontade antes que a vontade de Deus, vamos sofrer desolação, vamos sofrer perdas na vida. Mas aquele que escolhe a vontade de Deus e se apropria da sua lei como norma de fé e de vida, essa pessoa vai receber a bênção de Deus. Que a palavra de Deus e que esse estudo possa ser importante para nós como povo de Deus e que nos possa levar primeiramente à reflexão, daí ao arrependimento e ao câmbio de conduta. Que Deus nos abençoe e que esse estudo, que essa lição seja sempre para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Até mais. Muito obrigado, irmão Joseveto. Prazer enorme vê-lo novamente, nem que seja através desse vídeo. Que Deus te abençoe mais e mais, tenha sabedoria para estar distribuindo a palavra do Senhor como se deve e assim pregá-la a muitas pessoas. Que Deus te abençoe para isso, meu irmão. E agora sim, vemos aí a situação bem explicada do que acontece daqueles que não querem fazer a vontade do Senhor, daqueles que deixam de fazer a vontade de Deus para não fazer. E para finalizar, meus irmãos, eu ainda gostaria de ler o restinho da nota dessa lição, que é de suma importância para mim e para você. É um conselho a qual nós devemos estar fazendo e praticando diariamente, e não fazendo esporadicamente, mas sim diário. Vamos lá. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem infinito. Essa palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído. A eles legado para que, mediante estudar as direções e obedecer-lhes, alma alguma perdesse o caminho do céu. Deus destinara a Bíblia a ser guia para toda a humanidade.
na infância, juventude e idade adulta, devendo ser estudado através de todos os tempos. Deu sua palavra aos homens, como revelação de si mesmo. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que possamos hoje meditar nas Sagradas Escrituras, entregar a esse serviço diário e ter essa comunicação com o nosso Deus, através do estudo da palavra e também das nossas orações. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. E por aqui ficamos. Foi um prazer tê-los conosco. E mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. E que possamos estar aqui nos encontrando nos próximos estudos. E para isso, vamos fazer uma oração antes de tudo terminar. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, que o Teu amor e o Teu Santo Espírito possa ficar conosco. E que mais e mais esse estudo, Senhor, da Tua Palavra possa chegar ao coração daquelas pessoas que tanto estão necessitando de ouvi-los. Abençoa, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não tomaram uma decisão acertada ao Teu lado, que possam fazer isso o quanto antes. E que possam se entregar ao Pai, ao estudo da Tua Palavra e enxergar verdadeiramente o que o Senhor quer nos dizer. Que possamos ouvir as Tuas palavras e viver de acordo com a Tua santa vontade. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.